Hoje nós vamos falar sobre o gigante da incredulidade. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Fecha os seus olhos. Espírito Santo, mais uma vez estamos aqui para falar da Tua graça, falar do Teu amor, e pedimos que o Senhor esteja ministrando mais uma vez essa palavra, que ela vá ao encontro das nossas necessidades. Tenho certeza que cada irmão que se dispôs a estar aqui nessa noite, é porque o Senhor tem uma palavra para cada um deles. O Senhor tem um direcionamento para cada um deles. Por isso, o Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Amados, preste atenção na palavra. Eu creio que a incredulidade é o maior bloqueio entre você e a promessa. Quem não crê, não entra, mesmo que esteja muito perto. Então, às vezes, você pode estar perto de grandes coisas, de grandes realizações, e mesmo assim ainda não conseguir. Não tem gente que quase alcança, quase vive, quase muda. Tem gente que vive na linha do quase, mas quase não significa bênçãos, amados. Quase significa que nós estivemos muito perto, mas não conseguimos viver. Então aqui, o próprio Deus está falando com este povo, e este povo aqui, ele viu o mar se abrir, ele viu o maná cair do céu, ele viu a nuvem guiá-los, mas ele não conseguiu crer que Deus o levaria até o fim. Então, quando a gente olha para esses feitos, nós vemos evidências que Deus estava neste negócio. Nós vemos evidências que Deus estava agindo no meio daquele povo, estava abençoando. Coisas extraordinárias estavam acontecendo no meio deles. Mas a gente nota aqui, amados, que a incredulidade, ela não é falta de evidência, mas ela é falta de decisão. Então não adianta você ter um monte de evidências que Deus está com você, mas se na hora da decisão você não decidir. Entenda que ver sinais extraordinários não é suficiente se o coração não decidir confiar. Entendem? Então, quando se fala de fé, a fé exige posicionamento, não apenas emoção ou evidência. Vamos voltar com esse entendimento aqui. A fé, ela exige que você se posicione. Não apenas que você fique
emocionado ou que você tenha evidências. E o que eu acho interessante é que Deus, ele nunca força a crença. Deus, ele não quer te convencer, ele quer te ver crer. E isto reforça que a fé é uma resposta voluntária, que a fé é um ato de confiança e entrega. Isto é o que ecoa Hebreus 11:6, que diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé não nasce apenas de argumentos, mas de uma decisão interior de confiar. Então, essa confiança tem que estar dentro de nós. Tem muita gente que pensa em agradar a Deus, mas olha só o que a palavra está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sendo assim que sem fé é impossível de agradar a Deus, isso denota, amados, que se não tivermos fé, nós nunca vamos agradar o coração do Pai. Nós nunca vamos tirar um sorriso dos lábios de Deus. Então, amados, existem coisas que nós precisamos aprender para vencer o gigante da incredulidade. Então, levante a sua mão nessa noite, vamos falar a primeira verdade. E diga assim, ó, eu não preciso ver para crer. Diga, eu creio para ver. Vamos falar mais uma vez, eu não preciso ver para crer. Eu creio para ver. Você entendeu o que você falou aí? Então, existem alguns pontos que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, para você entender. Primeiro que a incredulidade, ela é desonra espiritual. Então notem que Deus não disse até quando vão duvidar. Ele disse até quando vão me desprezar. Então notem que isso mostra que a incredulidade, ela não é neutra, mas ela é uma postura que fere o relacionamento com Deus, porque coloca em questão a sua honra, a sua fidelidade. Então nós devemos entender que duvidar da promessa é duvidar do caráter de Deus, é duvidar de quem Deus é. Então nós precisamos entender que a promessa de Deus não está separada de quem Deus é. Se Deus prometeu, isso reflete caráter. E qual que é o caráter de Deus? Deus é fiel? Sim ou não? Deus é verdadeiro? Sim ou não? Deus é imutável? Sim ou não? Então, mas todas as vezes que nós recebemos uma promessa de Deus, essa promessa de Deus está baseada no seu caráter. E isso nos dá uma certeza que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Que aquilo que Deus prometeu vai se tornar uma verdade na nossa vida. Então, quando se trata de incredulidade, incredulidade não é só fraqueza. Incredulidade é afronta. Deixa eu explicar melhor isso aqui. É que muitas vezes nós pensamos na incredulidade apenas como uma limitação, uma dificuldade de confiar. E você pensa, eu
eu não consigo estabelecer no meu coração que essa promessa que Deus está me dando vai ser uma verdade. Eu não consigo conceber na minha mente que essa tamanha dessa bênção vai se tornar uma verdade na minha vida, e isso nos leva a uma dificuldade de confiar, e a gente acha que é só uma dificuldade. E quem de nós já não teve dificuldade de crer? Principalmente quando existem coisas que a gente acha que são impossíveis de se resolver. Lembra lá quando veio a promessa para Abraão e para Sara que eles teriam um filho? A Bíblia diz que Sara ficou escondida atrás da porta da tenda e ela ficou rindo. Mas aquele riso não era só de alegria, era um riso de incredulidade. E aí um dos anjos vai até Sara e pergunta: por que você está rindo? Pode existir alguma coisa impossível para Deus? Toda pessoa que se torna incrédula, ela não está bem com Deus. Vocês sabiam disso? Toda pessoa que se torna desacreditada de tudo e de todos, ele não está com o seu relacionamento estreitado com Deus. Então, não crer é tratar Deus como se ele não fosse digno de confiança, como se a sua palavra não tivesse valor. Então notem que crer é mais do que receber bênção, mas é honrar quem prometeu. Quando você crê, você honra Deus. Você não só está aguardando uma bênção, você não está só aguardando um milagre, mas você está honrando a palavra de Deus. Você está honrando a promessa de Deus. Então, amados, não despreze aquilo que Deus te falou. Quantas pessoas estão perdendo bênçãos por desprezar muitas vezes aquilo que está na Bíblia, por desprezar aquilo que Deus deixou escrito na palavra. Tem muita gente fazendo isso, a incredulidade está fazendo isso no tempo que nós estamos vivendo hoje em dia. E as pessoas estão indo mais do que uma mera descrença. Eles estão se distanciando de Deus. Estão se distanciando das promessas de Deus. Estão desacreditando do caráter de Deus. Olha como é complexo isso. Parece simples, mas não é. Parece normal, mas não é. Então, todas as vezes que você crê naquilo que Deus falou, você está honrando o Deus da palavra. Olha só, você está olhando do lado inverso, porque sempre a gente olha a promessa vindo, né? Não é assim? Falou em promessa, você pensa em algo que você recebe, mas entenda que promessa é uma troca. Deus te dá uma promessa e você devolve em confiança. Você confia naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. E toda vez que você confia, você está honrando a Deus. E como que a gente honra a Deus então? Confiando. Como que a gente desonra a Deus? Desconfiando. Entenderam? Olha como é profundo isto.
como as nossas bênçãos têm a ver com o caráter de Deus, tem a ver com aquilo que Deus é. Quando a gente entende isso, amados, as promessas de Deus se transformam em algo poderoso nas nossas vidas, que não pode ser cancelado. Então, se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai se tornar verdade. Então, não despreze aquilo que Deus falou. Confia. Deus liberou uma promessa sobre você, por mais que você olhe para o quadro da sua vida, da sua situação, e ele esteja gritando ao contrário, não importa. Se Deus falou, Deus vai honrar a sua palavra. Entende? Se foi Deus que liberou a palavra sobre você, Ele vai honrar a sua palavra. Então você, como pessoa de Deus, filho de Deus, o que você deve dizer? Senhor, eu estou vendo que a situação está difícil, eu estou vendo que o quadro não muda, eu estou vendo que o diagnóstico continua o mesmo, eu estou vendo que o prognóstico do futuro não é bom, mas eu creio na palavra que o Senhor liberou. Então, quando você crê, o que você está dizendo? Eu não vou desonrar aquilo que o Senhor está falando, apesar da circunstância. Eu não vou desonrar. Então, o que nós devemos fazer, amados? É não desprezar a palavra, porque a gente fica olhando para a situação e a gente começa a desprezar. A gente começa a ver algumas coisas que ainda não estão acontecendo, e aí vem o desprezo no nosso coração. E muitas vezes aí a gente perde o milagre. Muitas vezes aí a gente perde a bênção. Porque o segundo ponto desta palavra é que a incredulidade cancela o acesso, mesmo com experiências sobrenaturais. Então entendam aqui, amados, quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver que o povo estava perto da terra, à beira da promessa, mas não entrou na promessa, não viveram. E aí, não era promessa de Deus? O que eles tinham que fazer? Só confiar e ir. Não é verdade? Só confiar e ir. Era a parte deles. A parte de Deus era a promessa. Deus leva eles à beira e diz: está aí o que eu prometi. Mas quando chegou a parte deles, eles ficaram incrédulos. Então a gente vê, amados, que não foi a falta de força, não foi falta de estratégia ou falta de recurso, foi falta de fé. E a falta de fé, isso aqui você nunca ouviu em lugar nenhum. A falta de fé libera a falta de honra. E quem desonra a Deus será desonrado. Entendeu aonde que é o tamanho da coisa? Por isso que quando aquele povo chegou e retrocedeu, ali eles desonraram a Deus. E entenda que Deus, a Bíblia diz que Deus honra quem dá honra e desonra a quem desonra. Entenderam? Então não foi, amado, só uma falta de fé de entrar. Quando eles retrocedem, eles desonram a Deus.
quando eles desacreditam daquilo que Deus fez, quando eles descreem daquilo que Deus fez, eles desonram a Deus. E se é uma coisa que Deus despreza, é a desonra. Se você pegar todas as áreas da sua vida que você está tendo derrota, você vai encontrar a desonra. Sabiam disso? Se você fizer uma introspectiva de vida e ver aonde você está tendo problema, aonde você não desata, aonde você não cresce, você vai encontrar a desonra. Porque Deus entende a desonra, amados, como um grande desprezo. Então entendam aqui que você pode ter história com Deus e ainda assim ficar do lado de fora da promessa. Você pode ter visto Ele agir, você pode ter experimentado milagres, você pode ter caminhado em momentos de vitória, mas entenda que história não é o mesmo que destino. Não garante o que você vai entrar amanhã. Entende? Porque às vezes a gente olha para as experiências que nós tivemos. Quem já teve uma experiência com Deus na sua vida? Bênçãos na sua vida, que você entendeu que era Deus, que você disse: foi Deus, eu vi Deus agindo, eu vi a mão de Deus agindo. Quando a gente olha para trás, a gente vai encontrar muitos momentos na nossa vida onde a gente viu Deus agindo. Mas a gente precisa entender, amados, que experiência sem fé é memória sem movimento. Entende? Não é porque você viveu uma história de bênçãos, de vitórias, que isso vai garantir você na promessa, que isso vai desatar o propósito de Deus. É interessante, amados, porque eu já vi tanta gente que teve experiência com Deus. Nesse tempo todo de ministério, eu já vi coisas extraordinárias acontecendo com pessoas no meio da igreja, que eu pensei: meu Deus, depois dessa experiência, essa pessoa nunca mais vai sair dos caminhos de Deus. E sabe o que aconteceu? Muitos deles nem estão mais na igreja. Por que, pastor? Porque experiência sem fé é memória sem movimento. Experiência sem fé é como algo de fotos. Você pode olhar para trás e ver o que Deus fez, mas se não houver fé, você não se move em direção àquilo que Ele ainda quer fazer. Entende? Então a história, a boa obra que Deus começou, Ele há de terminar. Nós estamos vivendo uma história. Todos nós aqui estamos vivendo uma história que Deus escreveu, que só vai acabar quando Jesus voltar nos buscar. E isso nós precisamos entender, amados. E o que acontece? É que muitas pessoas estão ficando pelo caminho. Muitas pessoas estão interrompendo a sua caminhada, não conseguem ir até o fim. O que Jesus, o próprio Jesus disse? Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, aonde que está
a nossa maior bênção. Aonde que está a maior vitória da igreja? É só no final. Até lá nós temos que perseverar. Até lá nós temos que cuidar para que essas experiências não virem museu na nossa vida. E a gente olha assim, meu Deus, eu já tive tanta experiência com Deus. Eu já fui tão tocado. Eu já fui tão cheio. Eu já vivi coisas extraordinárias. Mas e hoje? Hoje, o que tem acontecido com você? E hoje, o que você está vivendo de novo? Nós precisamos entender que a memória nos lembra, mas é a fé que nos leva. Entende? Então toda vez que a gente para, todas as vezes que a gente retrocede, a gente está desacreditando daquele que está nos levando, amados. A gente está desacreditando daquele que está nos conduzindo. E infelizmente, essa é a verdade do homem do fim. Desacreditou, permitiu que a descrença entrasse no seu coração, permitiu que a carnalidade entrasse no seu coração. Então, quando a gente olha, nós vemos pessoas muitas vezes que tiveram grandes experiências com Deus, mas que não movem mais nada. Não é triste isso? Não movem mais nada, não fazem mais nada, não se movimentam, não vão para frente. Então, amados, a fé, ela transforma lembrança em movimento. Ou seja, eu vou seguir, porque eu já sei o que Deus já fez na minha vida. Eu vou seguir, porque eu sei o que eu venho vivendo até aqui. Eu vou continuar, porque eu sei o que Deus tem lá na frente, por aquilo que Ele vem fazendo na minha vida. Então, amados, a gente não para. A fé, ela transforma lembrança em movimento. Ela pega o que você sabe de Deus e ela te impulsiona para o futuro. Entende? A fé sempre está indo para frente. A fé sempre te joga para você viver novas experiências. Você não vai viver o novo olhando para trás. Você não vai viver o que Deus tem para você na frente, agarrado às experiências que você viveu lá atrás. Então entendam, amados, que nós precisamos continuar, precisamos nos movimentar, não podemos estagnar, não podemos parar, não podemos desprezar a palavra, desprezar o que Deus vem falando nesse tempo. E é triste quando eu olho para esse tempo e eu vejo que essa geração perdeu algo precioso. O que essa geração perdeu? A capacidade de ouvir. É por isso que a Bíblia, muitas vezes, quando ela vai se aproximando do final, você vai achar muitos versículos dizendo assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Está nos convocando a voltar a ouvir. Está nos convocando a amolecer o coração e voltar a ouvir Deus. Então, amados, não interrompa o caminho. As coisas não se acabaram por aqui ainda.
As coisas não terminaram aqui ainda. Sabe quando vai terminar? Quando a trombeta tocar. Aí a gente pega as malas e a gente vai. Do contrário, a gente tem que continuar lutando. A gente tem que continuar prosseguindo, vencendo, crendo na promessa de Deus, entendendo que o que eu vivi, não é verdade? O que Deus fez, mas eu quero viver agora, o que Deus está fazendo agora. Eu quero que Ele me leve para aquilo que Ele tem daqui a pouco. Então vamos falar a segunda verdade. Levanta a sua mão aí e diga assim: eu não vou parar. Mais uma vez. Mais uma vez. Diga: eu vou viver a promessa de Deus. Amém. A promessa de Deus está onde, amados? Do outro lado do teu movimento. Entende? Ninguém vive promessa sentado. Ninguém vive promessa estagnado. A fé não é sentimento. A fé é decisão. Notem nessa situação, Josué e Caleb decidiram crer. Mesmo vendo os mesmos gigantes. Eles não eram cegos. Eles viram gigantes, eles viram as muralhas, eles viram tudo aquilo que poderia intimidar qualquer homem. Mas enquanto os outros se deixaram paralisar pelo medo, eles decidiram crer. Eles não negaram o desafio, mas eles escolheram confiar em Deus acima do medo. Então entenda, amados, que a fé ela não ignora o desafio. Ela escolhe confiar acima do medo. A fé ela não fecha os olhos para a realidade. A fé olha para o mesmo gigante que todos veem, mas diz: maior é o Deus que está comigo do que o inimigo diante de mim. Essa é a fé. Então entendam que a fé ela nunca é confortável. Você não vai achar um homem de fé, uma mulher de fé, estacionado em conforto. A fé nunca é confortável. A fé ela é corajosa. A fé ela não te deixa na zona de conforto. Ela te chama você para atravessar o deserto. Ela te chama para você enfrentar muralhas. Ela te chama para encarar gigantes. Então entenda, guarde bem isso no teu coração. A fé não é um travesseiro. A fé é uma espada. Então não é sobre se sentir pronto. É sobre se levantar mesmo tremendo e dizer: eu creio, eu vou enfrentar, Deus está comigo. A vida todo dia nos apresenta desafios, amados. E você precisa entender, você está enfrentando áreas na tua vida, situações na tua vida, então entenda que você está na área da fé. Entende? Quando você descansar, você chegou. Quando você estacionar, acabou-se as coisas por aqui. Então entenda, amados, não é você colocar um travesseiro debaixo do braço. É você pegar a sua espada e avançar em direção àquilo que Deus tem. Então muitas vezes as lutas que você está enfrentando denotam a fé que você está vivendo. Você consegue entender isso? Então, amados,
Levante a sua mão assim mais uma vez. E diga assim: hoje eu decido crer, mesmo sem sentir. Porque a minha fé não depende do cenário. A minha fé depende da promessa. Amém? Entenderam? Então, pastor, mas eu não estou sentindo um peso. Ignore. Pastor, está difícil, estou sentindo. Ignore. Entende? A fé não é sentimento, amados. Se você for viver por aquilo que você sente, você vai errar sempre. Sim ou não? Se você for viver por aquilo que você sente, a maior parte da sua vida será de derrota. Se você está definindo a tua felicidade por aquilo que você sente, você vai se sentir derrotado quase sempre. É engraçado que o momento que eu me senti mais triste, o momento que eu me senti mais cansado, mais testado, foi o momento que eu mais cresci. Entende? É cansado e avançando, entristecido, mas não derrotado. Foi o que Paulo diz. Por dentro cheio de temores, mas avançando. Isto é fé, amados. Então, quem sabe você, pastor, estou esperando sentir segurança para crer. Quando é que você vai se sentir seguro? Eu estou esperando ter segurança para tomar uma decisão. Essa decisão está baseada na promessa? Ou está baseado no quê? No sentimento? Quem sabe você está perto da promessa, mas você ainda está preso à dúvida. Mas Deus está te chamando aqui nessa noite para você romper com a incredulidade e ativar a fé. Hoje é o dia de você matar o último gigante da mente. O mais sutil, mas também o mais perigoso. A incredulidade. Porque você já viu Deus agir, você já viu Deus prover, você já viu Deus abrir o caminho. Agora é hora de crer que Ele vai te fazer você entrar na tua maior promessa. Ativar a fé é isto. É você não parar no limiar, é você atravessar. É você entender que você não é do deserto. Isso aqui configura algo na nossa vida. Se o que você crê não tem nada a ver com o que você está vivendo, isto é um sinal que ali não é o teu lugar para estagnar. Vamos entender isso aqui de novo? Se aquilo que você crer não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo, então não para aí, meu irmão. Não construa vida aí. Entenda que você não é do deserto, você é da promessa. O problema é que as pessoas muitas vezes constroem vida no deserto, né? Se acham um pouco confortável.
Diminuiu a dor, diminuiu o problema, diminuiu a dificuldade. O clima melhorou lá em casa e você estaciona a vida ali e faz da tua vida aquele pedaço de tempo, e você vai morrer no deserto sem nunca ter experimentado o que Deus tinha para a tua vida. Então, se o que você está vivendo não tem nada a ver com aquilo que Deus te prometeu, meu irmão, não para por aí. Enfrenta o que tem que enfrentar, lute com quem tem que lutar, vença quem tem que vencer, mas não construa vida no lugar que Deus não te chamou para construir. Senão você vai viver uma vida medíocre, e o culpado não foi Deus e nem foi o diabo, mas foi a tua incapacidade de definir o que é promessa e o que é deserto. Entende isso? Não é isso que Deus quer para a minha vida. Não. Melhorar as coisas. Algumas coisas melhoraram. Algumas coisas estou vencendo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ficou bom. E muitas vezes se faz como Pedro, Tiago e João. Vamos construir uma tenda, vamos ficar por aqui mesmo. A gente tem essa mania, né, amados? Porque a gente vivendo tantas lutas, e quando dá uma acalmada, a gente já quer construir. Vamos fazer um churrasco, vamos comemorar, vamos viver por aqui mesmo, vamos construir vida aqui, e você deixa de viver as coisas poderosas de Deus. Mais uma vez, levanta a sua mão. São verdades que você está ouvindo nessa noite. Diga assim: eu não sou do deserto. Mais uma vez, eu não sou do deserto. Diga: eu sou da promessa. Diga: hoje eu decido crer, eu decido avançar, eu decido entrar, porque quem crê conquista. Diga: quem duvida estaciona. Diga: quem decide hoje entra na promessa. Amém? Deus te trouxe hoje aqui nessa noite só para te dizer, para você não construir vida aonde Ele nunca disse para você construir. Pode estar bem, mas pode faltar daqui a pouco. Porque lugar da promessa sempre vai faltar. O lugar que não é da promessa sempre vai faltar algo. Entende? É no lugar da promessa que tem tudo que você precisa. Aonde a terra mana leite e mel, aonde tem fartura, aonde tem abundância, aonde tem paz, aonde tem alegria, aonde tem estabilidade. É na promessa. É no propósito que isso está atrelado. Não é só uma fase que ficou boa. Não importa se a fase melhorou. Se você sempre esteve em luta nessa fase, passe de fase. Não é porque melhorou que é ali que glória a Deus. Não. Deus tem coisas muito maiores para mim e para você também. Então não despreze